Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre posições relativas entre retas e planos. Mas antes de começarmos a conversar sobre esse assunto, dá um like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilha aí os nossos vídeos com seus colegas e ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as nossas novidades. Então vamos lá! Então vamos, a princípio, verificar a posição entre as retas e planos. Tá? Primeiro, uma reta está contida no plano quando todos os pontos da reta pertencem ao plano. Então olha o exemplo aqui, eu tenho o plano alfa e tenho uma reta que está no plano. Então significa que todos os pontos, eu escolhi dois em particular aí, que todos os pontos da reta também são pontos do plano. Então, esses elementos aqui, esses pontos da reta, eles também pertencem ao plano alfa. Como é que eu coloco isso matematicamente? Olha a linguagem. Se R é uma reta que está contida em alfa, ou seja, se ela é uma reta de alfa, então significa que a interseção entre a reta R e o plano alfa é a própria reta. Por quê? Porque todos os elementos da reta são elementos do plano alfa, ok? Então vamos para o próximo. Segunda, reta e planos secantes ou concorrentes. Dizemos que uma reta e um plano são secantes ou concorrentes quando eles têm um único ponto em comum, ou seja, aqui você tem plano alfa e pelo plano alfa passa uma reta R. E ali eles se cruzam num ponto, olha só, observe que a reta R, ela passa pelo plano alfa no ponto P e aí ela segue adiante, ok? Então, o que R e alfa têm em comum? Elas têm em comum esse ponto aqui onde a reta R corta e cruza, né, o plano alfa. Então, eles têm em comum o ponto P. Como é que eu escrevo isso? A interseção, lembra o que é interseção? É o que eles têm em comum. R interseção alfa, ou seja, o que R tem em comum com o alfa é o ponto P. Então, o que eles têm em comum, o que pertence aos dois ao mesmo tempo, é o ponto P. Esse ponto P, ele é tanto de R quanto ele é do plano alfa. Por isso que a interseção entre os dois é o ponto P. Terceira posição, reta e planos paralelos. Uma reta e um plano são paralelos quando não possuem pontos em comum. Então, olha só, eu tenho o plano alfa aqui e eu tenho a reta S. Se a reta S e o plano alfa não tiverem nenhum ponto em comum, eu vou dizer que os dois são paralelos. Então, olha só também. Outra forma de eu ver é o seguinte, eu tenho uma reta no plano alfa, que é a reta R, e essa reta R que está contida em alfa, ela é paralela à reta S. Então, olha só, eu tenho uma reta em alfa que é paralela à reta S. Isso caracteriza também um plano e uma reta paralelas. Ou seja, se existe uma reta no plano que é paralela a uma reta que está fora do plano, significa que a reta e o plano são paralelos. Como é que eu coloco isso? A interseção entre a reta S e o plano alfa ela é vazio, ou seja, eles não têm ponto em comum. E o símbolo para paralelo é as duas barrinhas. Então, eu tenho que S é paralelo ao plano alfa. Posição entre dois planos. Nós dizemos que dois planos são coincidentes quando todos os pontos de um também são pontos do outro. Ou seja, o que eles têm em comum é o próprio plano. Observe só o exemplo. Eu tenho o plano alfa e eu vou dizer que ele é coincidente com o plano beta quando eles estiverem sobrepostos. Ou seja, todos os pontos do plano alfa também são pontos do plano beta. Então, dizemos que beta é igual a alfa ou alfa é igual a beta.
Quando os planos são coincidentes, nós dizemos que o que eles têm em comum, ou seja, alfa interseção beta, é o próprio plano alfa, que também é igual ao plano beta, porque eles são coincidentes, eles estão sobrepostos um ao outro, ok? Planos secantes ou concorrentes. Nós dizemos que dois planos são secantes ou concorrentes quando são distintos e possuem uma interseção não vazia, ou seja, eles têm algo em comum. Então, eu coloquei aqui o plano alfa e aqui o plano beta. Se eles são concorrentes ou secantes, significa que a interseção não é vazia. Mas vamos observar aqui o plano alfa e beta. O que eles têm em comum? Olha só, eles têm em comum um ponto, a reta onde eles se interceptam aqui, ó. Então, eu chamei esse ponto de interseção de reta R. Então, quando dois planos são secantes, eles têm uma reta em comum. Como é que eu digo isso? Alfa interseção beta é uma reta, ou seja, aqui a reta R. Vamos continuar aí. Então, quando eles têm uma reta em comum, nós dizemos que eles são concorrentes ou secantes. Continuando. Planos paralelos. Dois planos são paralelos quando não tem ponto em comum. Então, observe aqui, eu tenho um plano alfa e tenho o plano beta. Eles não têm pontos em comum, por isso eu chamo ele de planos paralelos. Olha só, a interseção de alfa com beta é vazio. O que significa isso? Que eles não têm pontos em comum. Okay? Eles não têm nada em comum. Como é que eu escrevo isso? Alfa é paralelo a beta. Então, esse sinal de duas barras aqui é o sinal de paralelo, tá? Continuando. Através disso, a gente tem um teorema que demonstra esse fato, né, dos planos serem paralelos, que ele diz o seguinte: se um plano alfa contém duas retas concorrentes, RS, ambas paralelas a um plano B, então alfa e B são paralelos, distintos. O que significa isso, pessoal? Eu vou pegar o plano alfa, vou desenhar duas retas, a R e a S. Então, aqui eu tenho o plano alfa, tenho a reta R e tenho a reta S, e elas são concorrentes. Observa só. Quando é que duas retas são concorrentes? Quando a interseção delas é um ponto. Então, tá aqui, ó. Eu disse que a reta R é concorrente à reta S e ambas estão no plano alfa. Então, o primeiro ponto, R está contido em alfa, ou seja, a reta R ela é uma reta do plano alfa. Continuando. Outra coisa que eu sei aqui, que a reta S ela também está contida no plano alfa, ou seja, a reta S é uma reta que pertence ao plano alfa. Tá? Todos os elementos de S também são elementos de alfa. E eu sei que elas são concorrentes quando eu tenho um ponto aqui, que é o ponto P, onde elas se cruzam, ou seja, a interseção entre a reta R e a reta S é o ponto P. Daí eu tenho o seguinte, eu tenho um plano beta, que a gente quer saber se esse plano beta ele é paralelo ao plano alfa. Olha só, primeira coisa, eu tenho que verificar se essa reta R ela é paralela. Aí você observa aqui, ó, que vai existir uma reta aqui embaixo, pertencente a beta, que é paralela à reta R. Então, eu digo que R é paralela a beta. Então, tá aqui, ó, R é paralela a beta. E também consigo ver que a reta S, ela também é paralela ao plano beta. Daí eu concluo, ó, se as duas são concorrentes no plano alfa e são paralelas ao plano beta, então eu tenho que alfa é paralelo a beta. Ou seja, que os dois planos eles não têm nada em comum. Sua interseção é vazia. Então, o plano alfa é paralelo ao plano beta quando existem duas retas concorrentes e essas duas retas concorrentes são paralelas ao outro plano.
Então, daí eu tenho 2 planos paralelos. Exercício. Vamos lá, agora a gente vai aplicar as teorias na prática. Esse exercício é do Cefet de Minas Gerais. E ele está no contexto de geometria espacial, que é o que nós estamos estudando, e ele quer que a gente julgue as afirmações abaixo, né? E marque apenas as que estão corretas. Então, vamos lá, pausa o seu vídeo aí e tenta julgar aqui verdadeiro ou falso, esses quadradinhos, e já a gente volta com a resolução dessa questão. Então vamos lá, pessoal. Vamos analisar a primeira afirmação aqui. Ele diz assim: se uma reta é paralela a um plano, então ela está contida nesse plano. Então vamos lá. Se uma reta é paralela a um plano, então ela está contida no plano. Essa é falsa, né? Porque se uma reta e um plano são paralelos, significa que eles não têm nada em comum. Ok? Se eles não têm nada em comum, eles não têm uma reta em comum. Que seria essa reta que ele está falando aqui, a reta, vamos dizer que a reta aqui R. Então, se eles são paralelos, a reta não pode estar contida no plano. Então, essa aí a gente já tira de cara que ela é falsa. Porque ela não pode ser paralela e estar contida ao mesmo tempo no plano. Ou ela é paralela, ou ela está contida no plano. Ok? Então, essa afirmação é falsa. Segundo, duas retas sem ponto em comum são paralelas ou reversas. Essa aí é verdadeira. Por quê? Porque nós vimos que duas retas paralelas, a interseção delas é vazia. E duas retas reversas, a interseção também é vazia. O que significa o vazio? Que eles não têm pontos em comum. Então, essa aí é verdadeira. Vamos para a próxima. 3. Se dois planos são paralelos, então toda reta de um deles é paralela à reta de outro. Então, imagine, você tem dois planos paralelos, então significa que toda reta de alfa, toda reta que está contida em alfa, tem uma reta paralela a beta. Isso é verdadeiro, né? Porque quando você tem um plano tem infinitas retas. Então, imagine aí o plano alfa, que tem infinitas retas. Ele é paralelo a um plano beta, que também tem infinitas retas. Alguma dessas retas vai ser paralela que você escolheu no plano alfa. Então, toda reta, todo plano que é paralelo ao outro, as retas também são paralelas entre si. Ok? Então, essa aí é verdadeira. E aí, vamos para a última. Essa última é um pouco mais complicada de a gente entender, mas olha só. Ele diz assim, ó, duas retas distintas, paralelas a um plano, são paralelas entre si. Vamos ler de novo para entender. Duas retas distintas, ou seja, são duas retas diferentes, paralelas a um plano. Então, essas duas retas são paralelas a um plano. Aí ele diz, então elas são paralelas entre si. Coloquei um esquema aqui, ó. Bem aqui eu tenho o plano alfa e eu tenho uma reta S que é paralela ao plano alfa, ou seja, alfa e S não tem nada em comum. Então aqui eles são paralelos, ok. E aqui eu desenhei uma outra reta, a reta R, que também é paralela a S e não tem nada em comum, que essa é a característica de ser paralela, né? Elas não têm nada em comum. Observe a posição entre a reta R e a reta S. Você pode perceber que elas são concorrentes. Então, duas retas distintas paralelas a um plano não necessariamente são paralelas entre si. Elas podem ser, mas não sempre, ok? Então, essa última aí é falsa. Daí a gente conclui que 2 e 3 são verdadeiros. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de dar o like. Espero vocês na próxima. Tchau.